Boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 4 de abril de 2023, e eu estou começando agora a live dessa semana sobre a nutrição na prevenção e no tratamento do câncer. Eu atendo muitos pacientes aqui na clínica, já atendi e atendo, infelizmente, cada vez mais pacientes que já tiveram ou estão em tratamento oncológico. E também eu trabalho muito na prevenção de pacientes que têm familiares, né, que já tiveram o câncer e aí também vem em busca de prevenção. Além disso, grande parte dos meus seguidores, eu tenho um grande número de pessoas que me perguntam basicamente assim diariamente sobre estas questões, de como que a gente pode que alimento que é bom para combater o câncer, ou que alimento é bom a gente comer na quimioterapia, e qual é a alimentação mais adequada para a prevenção. Então, alguns têm esse conhecimento, mas grande parte das pessoas não tem noção do poder da nutrição, do quanto a nutrição pode ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer. Por isso, mais uma vez, eu estou fazendo essa live, sobre a importância da alimentação nos dois pontos, na prevenção e no tratamento do câncer. E boa noite a todos vocês que estão chegando, e eu espero que essa uma hora seja muito produtiva. Vou deixar vocês super à vontade, como sempre faço, para a gente poder interagir aqui, perguntando, me questionando a respeito das dúvidas que vocês possam ter a respeito desse tema tão sério, infelizmente tão incidente, né? E eu não sei se vocês sabem, o câncer nada mais do que um crescimento e multiplicação desordenada de células, né? Que vão fazer uma alteração no DNA celular e com isso a gente começa a ter a proliferação então de células que são diferenciadas, que são células então que dão origem a tumores. Então essa é uma coisa muito básica, bem simplista, esse conceito, né, de câncer e como surgem isso. Então são células que têm essa alteração. E todo dia nós fabricamos células alteradas, né, que têm esse comprometimento já no seu DNA. Só que quando você tem uma quantidade de células que são formadas e seu sistema imunológico dá conta de combater e fazer uma morte dessas células, ótimo, né? Você não tem a condição de proliferação delas, você não vai ter desenvolvimento do câncer. Só que, por outro lado, a gente sabe que várias causas podem fazer com que haja o desenvolvimento do câncer. Então, se o terreno biológico que houver essa modificação lá na estrutura do DNA da sua célula, terreno biológico, quando eu me refiro à questão do seu corpo, do seu organismo, de condições, ela vai se proliferar. Então, por essa causa, a gente já sabe que o estilo de vida é determinante para a gente proliferar ou não células cancerígenas, certo? E quando eu falo estilo de vida, eu estou falando da alimentação, eu estou falando do exercício físico, da modulação do estresse, do tabagismo, da obesidade, do alcoolismo. Então, quando eu tenho um estilo de vida mais inadequado, eu vou ter um terreno biológico, um corpo que vai me dar mais condições dessas células todas defeituosas, vamos dizer assim, né, com alterações em DNA, se prolifere e aí dê a condição de se instalar o câncer, seja em qual parte que for do seu corpo. A genética, gente, só contribui com 10, 15%. Então, a epigenética, que é o ambiente, né, interferindo na sua genética, e como eu falei, esse estilo de vida, né, é que vai dar essa condição em muito maior peso, né,
para que ocorra o desenvolvimento do câncer. E o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele prevê, faz uma estimativa que no milênio de 2023 a 2025 a gente tenha anualmente 704 mil casos novos de câncer que vão surgir. Olha que drástico, que infelicidade, que tristeza. E é por isso que eu, como profissional da área da saúde, estou aqui para alertá-los o quanto que a gente pode evitar que isso aconteça. E você que tem um problema, saber de quais são os alimentos que podem te ajudar a você não ter uma recidiva, a você ajudar o seu corpo a se proteger, a combater caso haja novamente um problema aí que ele tenha que enfrentar, como esse, né? E entre os mais comuns, né, a gente tem o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem, e a gente tá tendo muita incidência agora de câncer de colo retal. Infelizmente, que também está intimamente ligado com a alimentação, com o seu estilo de vida, né? Porque tanto a próstata, o câncer de próstata, quanto de mama, quanto de útero, ele também tem uma ligação forte com a parte hormonal. Agora, colo retal, gente, é muito mais estilo de vida. Câncer de pulmão, traqueia, brônquios, é muito mais estilo de vida. Então, tem alguns que estão diretamente correlacionados a isso. E também eu posso falar para vocês que, que é de grande importância para isso acontecer, para poder esse câncer se instalar, você dá condições quando a gente tem um pico emocional muito forte. Né? Então, quando você tem, por exemplo, um luto prolongado, um grande estresse, ansiedade, problemas, você vive constantemente dentro de situações perigosas, né, estressantes, muita tristeza, muito nervoso, isso pode fazer com que seu sistema imune ele se dê uma imunossupressão, né, se enfraqueça e aí dê condições para essas células se proliferarem. Então, gente, tristeza é algo que a gente tem que resolver, luto prolongado tem que resolver, porque senão você vai estourar para algum lado, né? E com certeza isso vai abater sua saúde, e o câncer é uma doença oportunista nesse sentido. Então eu tenho muitos pacientes que, embora tivessem um estilo de vida adequado, não comesse tão de forma desorganizada, que não fosse obeso, passaram por tristezas muito grandes e aí deram condições para o câncer se estabelecer dentro do seu corpo. Então é o que eu digo, juntou ali, eu tenho um componente genético, mas eu dou a condição, né? Então isso um dia mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Então, por isso, gente, eu quero alertá-los com relação a isso. É lógico que, além disso, a gente também tem a grande exposição a metais pesados, a xenobióticos, a poluentes, né? Então, substâncias químicas como agrotóxicos, né? Deficiências nutricionais que vão comprometer seu sistema imunológico. Então, essas também podem ser causas de serem comuns, de acontecerem e darem oportunidade do câncer se instalar. Tá? E aí eu quis dar só essa introdução para agora entrar na parte nutricional. Então, doutora, qual seria, né, a alimentação na prevenção e também no tratamento, que eu quero mais me deter principalmente nesse aspecto, que a gente tem que ter um conhecimento do que essas células cancerígenas gostam. Oi Valéria, oi Ângela, Lourdes, Patrícia, olha só quanta gente, hein? Sirlene, aí, muito bom. Juscelie, avisem quem vocês acham que precisa saber mais sobre isso, hein? Bom, vamos pensar o seguinte. Quando eu estou fazendo uma prevenção ou tratamento, eu vou pensar o seguinte. Eu vou ter que usar mais alimentos protetores. E quem são os alimentos mais protetores? São os alimentos, gente, que vêm da terra. São os alimentos que Deus nos deu. Por quê?
Pensem que para o alimento sobreviver às intempéries do meio, ele tem que criar autodefesas para ficar na chuva, no sol, no vento, em tudo, toda essa intempérie do meio ambiente. E para isso ele vai criar substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, protetoras, né, para seu autodesenvolvimento. Quando eu como esse alimento, então a base de mais de vegetais, de frutas, ou seja, tudo que vem da terra, as raízes, eu vou estar adquirindo também todas essas substâncias que vão me proteger. Então é uma cadeia, né? Eu estou passando ali, estou consumindo algo que veio da terra, que o meu corpo reconhece como alimento, que consegue digerir, que consegue metabolizar e que consegue absorver e aproveitar. E nessas condições não tem nada melhor do que uma alimentação mais plant-based, ou seja, uma alimentação mais vegana ou vegetariana. São mais adequadas na prevenção e também no tratamento do câncer, tá? Então, eu sempre vou priorizar esse tipo de alimento, vegetais, e aí eu vou falar quais que eu vou dar uma importância maior, embora todos são importantes, e as frutas, tá? E as raízes, isso sem dúvida nenhuma. Além disso, os grãos também são importantes, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, são excelentes fontes também de boa qualidade nutricional, tanto a nível de carboidratos, quanto a nível de vitaminas, minerais e de proteínas também, que são proteínas veganas. E aí, eu tenho que pensar numa outra condição. Tem um protocolo de alimentação anticâncer, vamos dizer assim, que é a dieta cetogênica. Por que que a gente fala sobre a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, para quem não sabe, está chegando agora, é uma dieta que a gente tem uma restrição muito severa de carboidratos, né? Todo alimento que se transforma em glicose. Por quê? As células cancerígenas, elas não precisam de oxigênio mais para se proliferar, elas vão fermentar, e para fazer fermentação eu vou precisar de açúcar e de glutamina. Então a glicose é um grande combustível para as células cancerígenas. Por isso, a partir do momento que eu reduzo ou elimino, ou enfim, faço uma redução mesmo, né? Uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, eu vou estar dando menos condições para essas células cancerígenas, células tumorais se proliferarem. Então, a alimentação na prevenção e no tratamento do câncer, ela tem que ser low carb. Dependendo do paciente, às vezes não dá pra gente fazer muito a cetogênica. Se é um paciente que já tá fraco, se é um paciente que já tá debilitado, que tá com deficiências nutricionais, que tá com fraqueza, porque é lógico que o corpo, ele sofre todo esse estresse que ele tá passando para combater, né, essa doença dentro dele, né? E aí, então, você fica muito abatida. Então, às vezes, a dieta cetogênica é uma dieta muito rígida e nem todo paciente consegue fazer. Então, às vezes, eu prefiro começar com a low carb. Então, eu abaixo o carboidrato, né? Então, eu coloco carboidratos também de baixo índice glicêmico. Então, são carboidratos que se digerem lentamente, na forma de glicose, e sempre vou modulando junto com proteínas. Nunca vou dar um carboidrato mesmo de baixo índice glicêmico, ele sozinho. Sempre vou dar com uma gordura boa, sempre vou dar com uma proteína, com fibras, para fazer uma metabolização lenta, para chegar bem devagarinho a glicose na circulação, tá? Então isso é muito importante, gente. Dieta com baixa quantidade de carboidratos. Tá? Então, açúcares, eu tiro totalmente os açúcares. Açúcar refinado, demerara, mascavo, mel, nada disso é possível, nem farináceos, tá? Por quê? Porque tudo isso se reverte rapidamente em glicose. E se eu tenho muita glicose circulante, eu vou dar combustível para as células tumorais se proliferarem. Então, nada de dar combustível para ela, certo? Então, isso é uma grande coisa que você não pode deixar de esquecer, né? E mesmo assim, a gente vai falar, olha,
eu quero uma dieta que seja com carboidratos bons. E aí eu vou dar esses carboidratos à base de frutas e de raízes. Então eu vou dar uma mandioca, o inhame, gente, é sensacional. Eu já trabalhei em ONG de quem tinha câncer de mama, de mulheres com câncer de mama, e a gente trabalhava muito com inhame, leite de inhame, creme de inhame, põe inhame na sopa, enfim, dava de diversas formas, porque o inhame melhora muito o sistema imunológico, é um carboidrato de mais baixo índice glicêmico das raízes, sustenta muito, tem muito magnésio, tem muita fibra, tem muito potássio, então é muito interessante trabalhar com inhame, tá? A abóbora também tem baixo índice glicêmico, além disso ela tem beta-caroteno, que é importantíssimo para melhorar o sistema imunológico, então eu também trabalho com bastante abóbora, cenoura, a beterraba, também dá para trabalhar, que é outra, uma raiz, vamos dizer assim, né, que também eu consigo trabalhar, porque ela também tem uma potência boa de nutrientes, para mim dar. Trabalho com cereais integrais, quinoa é um bom carboidrato também, porque além de ela ter uma parte de carboidratos, ela tem fibra, mas ela tem proteínas vegetais. E quando você dá proteína animal, que tem que ser reduzida, quando você está na prevenção e no tratamento principalmente, né, as proteínas animais são reduzidas, a gente vai focar mais as proteínas vegetais, que são a base dos grãos e da quinoa. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né, são ótimas fontes de proteínas vegetais, e a quinoa também entra ali, mesmo sendo um cereal. Grande parte dos pacientes referem, às vezes, um problema digestivo. Então, quando eu estou falando de grãos para vocês, eu estou falando de, às vezes, eu preciso lidar com esses fatores antinutricionais, saber como amenizar, né, o impacto dessa, às vezes, falta de digestibilidade por conta do consumo desses grãos. Então, sempre o remolho, quando você for consumir o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, sempre deixar de molho pelo menos por 12 horas, lavar bem em água corrente, colocar com folha de louro, e aí então vocês vão cozinhar esse grão e vão temperar ele com alho, cebola, que é super importante também os temperos. Usar muito a cúrcuma como um anti-inflamatório natural, sensacional, que deve ser usado diariamente, se não é no grão, é no tempero de outras coisas, ou até no shot. Então, aí vocês que temperaram já o feijão, ou a ervilha, ou a lentilha, aí vocês vão bater no liquidificador isso, para poder fazer partir, né, triturar essas fibras, que essa celulose, hemicelulose que reveste esses grãos, são essas fibras que podem ocasionar também mais gases. Então eu faço a liquidificação do grão já temperado, e daí vocês podem pôr em potinhos e congelar. Por que eu estou falando muito isso? Porque é uma proteína vegetal de boa qualidade, né? O feijão, a ervilha, a lentilha, e também sustenta. E outra coisa, gente, proteína vegetal, não é animal, então ela não vai acidificar tanto, porque eu tenho que diminuir a acidez do sangue, e além disso, ela tem ferro. E grande parte dos pacientes que estão em tratamento, principalmente de quimioterapia, você precisa dar um enfoque importante para o ferro, porque isso se diminui muito. Não esqueçam que o paciente que está em químio, ele vai ter uma debilidade maior ainda, porque a químio tanto vai matar essas células tumorais, mas também mata as células boas. Então, o hemograma às vezes fica muito comprometido, né? Hemoglobina fica muito baixa, ferro fica muito baixo. Então, eu preciso pensar muito nesses alimentos ricos em ferro de fontes vegetais. E aí, por isso, o grão. Mas se o paciente tem essa intolerância digestiva, dá gases, eu faço esse processo, que é um bom processo. Às vezes até mando peneirar, depois de bater no liquidificador, peneira. Por quê? Porque daí você consegue ainda reduzir mais ainda as fibras para poder dar menos gases, tá? Essa é uma possibilidade também de vocês fazerem. E aí eu vou pensar também, já falando no ferro, já pensando no cálcio biodisponível, já pensando, enfim, no potássio. Eu vou falar dos vegetais verdes escuros, que não podem faltar dentro dessa gama, dessa alimentação vegetariana que eu falei. Então, couve,
brócolis, espinafre, agrião, rúcula, escarola. Então, tudo que é verde escuro é muito importante para a gente poder estar fazendo suco verde, que vai alcalinizar mais o sangue. Eu dou pelo menos umas 3 vezes por semana o suco de couve. Aí vocês vão comprar uma couve orgânica, vão dar aquele susto na couve, né? Pega a folha inteira da couve orgânica, tira o cabinho, aquele cabinho duro, põe numa água quente, pelo menos por 1 minuto, um pouquinho, e tira, para tirar o fator antinutricional, né? Daí esfria ela. Você pode fazer a trouxinha, né, com gengibre, que é excelente para quem tem o câncer. Não esquece que além do gengibre ser um anti-inflamatório, ele diminui muito náusea. O paciente fica meio enjoado. Na quimio, então, gengibre funciona super bem. Aí você pode fazer, pega essa folha de couve, põe um pedacinho de gengibre, põe umas folhinhas de hortelã ou de salsão, e aí embrulha e faz essas trouxinhas e põe congelar nos filmes plásticos. Aí quando você quer fazer o suco verde, é só bater com uma fruta. Fica muito mais fácil, ainda mais quem trabalha, quem tem uma vida um pouco mais agitada. Enfim, eu sei que o paciente, quando está doente, ele não tem essa vida tão agitada, às vezes ele tem que mudar forçadamente o estilo de vida, mas é uma maneira mais prática de vocês tomarem suco verde, e ele é excelente. Ele vai melhorar essa parte digestiva, ele vai melhorar também esse revestimento de estômago, o muco que reveste o estômago, vai alcalinizar o meio, é uma fonte de ferro boa, então, e de cálcio biodisponível. Então essa é uma maneira prática de vocês fazerem suco verde e manter isso aí, né? Manter essa frequência. Outra coisa importante é alimentos ricos em ômega 3, gente, porque o ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação antioxidante, então, e ele também inibe, né, a carcinogênese, que é essa formação aí, essa proliferação de células tumorais. Então, peixes são muito mais indicados do que a carne vermelha. Aliás, gente, quem não consegue tirar a carne vermelha, eu dou no máximo, de 1 a 3 vezes por semana, tá? E sempre no almoço, nunca no jantar, porque ela é de mais difícil digestibilidade. Então, ó, para quem consegue, quem tá com uma hemoglobina boa, eu vou tirar a carne vermelha, tá? Porque ela vai acidificar mais, ela é de difícil digestão. E aí eu deixo mais os peixes. Peixes de boa procedência, né? Isso é uma coisa super importante. Tudo que vocês vão comprar de boa procedência, ainda mais peixe, né, que é extremamente perecível, de boa qualidade. Então, a sardinha é ótima fonte de ômega 3, rica em cálcio, rico em ferro. Então, a gente sempre procura os peixes menores, né, para poder comprar. Cavalinha também é muito interessante. E ali, além disso, para quem não come peixe, que é um vegano, a gente vai dar as castanhas, nozes, amêndoas, linhaça e chia. Agora, muito cuidado com castanha, nozes e amêndoas para evitar. Cuidado onde vocês comprem, não comprem nada a granel, né? Por quê? Porque vocês sabem que o risco de contaminação por fungo dessas castanhas é muito grande. Então é importante que vocês tenham já um conhecimento desse fabricante, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui para mim prosseguir, porque eu tô falando, e de repente tem alguém aqui perguntando e a gente vai já esclarecer. Opa, não tô vendo pergunta nenhuma. Tem perguntas que me fizeram aqui, mas eu vou deixar pro final aqui. Muito bem. Bom, Teixeira, olha aí, aqui, aqui, peraí. Oi, Marcos, tudo bem? Hoje em live, hein? Aqui. Bom, não tô vendo pergunta nenhuma. Aqui, já tenho. Márcia, dentro do que eu tô falando, hein? Tenho diabetes tipo 2, fiz bariátrica, minha glicose está controlada. O que fazer para prevenir? A gente está falando sobre câncer, Márcia. Vamos lá, câncer, prevenção e tratamento, tá? Bom, então vamos lá. Não tô vendo pergunta nenhuma. E se não, eu vou continuar com as sementes de linhaça e chia, que devem ser trituradas para você conseguir digerir e guardadas na geladeira. Não compre farinha de linhaça, não compre a farinha
Chia não tem farinha, né? Tem só em grão mesmo. Mas porque a farinha é mais para vocês fazerem receitas. O ideal mesmo é você comprar o grão, triturar e guardar na geladeira para não ter oxidação, tá? Além disso, né, os alimentos ricos em ômega 3, a gente vai fazer muito uso de temperos só naturais, né? Então, orgânicos, né, de preferência. Eu sei que às vezes grande parte da população não tem ainda acesso a orgânicos, mas podendo é melhor, porque se você não puder, você vai ter que fazer uma boa higienização para reduzir essa quantidade de agrotóxico que hoje grande parte dos alimentos tem. Então, como é que eu faço, doutora, para reduzir esse agrotóxico? Lavo em água corrente, deixo 10 a 15 minutos na proporção de 1:10 de água para vinagre de maçã, lavo outra vez, escorro, vou deixar 1:10, 10 a 15 minutos na água sanitária, né? Que também aí eu tiro pelo menos 80, 90% dos agrotóxicos e lavo novamente outra vez em água limpa, né? Água mineral, né, gente? Cuidado também com a água, que é a última água que vocês vão passar aí nesse alimento. E aí, é lógico, os temperos todos naturais. Não esqueça que coentro é rico em ferro, salsinha, coentro, onde vocês puderem colocar, ótimo, ótimas fontes de cálcio e ferro para você na prevenção e no tratamento do câncer, tá? A cúrcuma eu falei, e assim, o alecrim ajuda muito a digestibilidade, o hortelã também é muito bom porque ele diminui um pouco a náusea, o manjericão também é legal, orégano, só cozinhe com azeite de oliva, não use nenhum óleo refinado, o sal é rosa ou sal integral, para ter um sal com mais minerais e não ter só o sódio, que também é importante, tá? Então, isso é super importante. E a cúrcuma, como eu falei, vocês colocarem aonde vocês quiserem, pode colocar. Muito embora a grande parte dos pacientes eu faço a suplementação com a cúrcuma. Aí eu vou falar para vocês de suplementação, que é um caso à parte no tratamento do câncer, tá? Bom, açafrão e tomilho, gente, especialmente para quem tem câncer causado pelo tabaco. É muito importante, câncer de pulmão, câncer de traqueia, câncer de brônquios, câncer renal, né? Você sabe que o tabagismo dá muito câncer renal, então tanto o açafrão quanto o tomilho, eles são ótimos para quem teve o câncer ou está, infelizmente, com câncer nessas regiões, tá? Outra coisa importante, a partir do momento que você não tem hipertensão arterial e não tem nenhuma sensibilidade, o chá verde é muito interessante. O chá verde tem um poder muito grande antioxidante, anticancerígeno, principalmente pelas epigalos catequinas galato, que é uma substância que estão ali, né, lá no chá verde. Então, eu gosto muito de dar o chá verde, mas a gente não vai dar chá verde perto das refeições, porque ela é um quelante de ferro. Então não vou dar o chá verde aí, porque ele tem um pouquinho da cafeína. Então eu vou dar chá verde no meio, entre as refeições, é melhor. Mas isso se você não tem hipertensão, tá? E nem sensibilidade com chá verde. Não é todo mundo que pode tomar. Os vegetais verdes amarelos eu já falei para vocês, que ele é rico em beta-caroteno, que melhora o sistema imunológico. Então aí a cenoura, a abóbora, a manga, pode consumir isso, que é muitíssimo bom. Além dos vegetais verdes escuros, que também tem essa vitamina A, né? Que é excelente. Então, eu quero sempre um alimento verde escuro, um alimento amarelado, alaranjado. Cada cor que o alimento traz, por isso esse reino vegetal é super importante, ele tem um antioxidante. E cada antioxidante vai trazer em sua especialidade uma substância, né, característica do alimento, que é protetora. Então aí eu tenho beta-caroteno, no verde eu vou ter aí o ácido fólico, que é muito bacana. Além disso, gente, falando nos vegetais verdes escuros, eu não posso esquecer de falar para vocês das crucíferas. O brócolis, a couve de Bruxelas, elas têm a substância que é indol 3-carbinol, os glicosinolatos, né, que são substâncias importantíssimas, tanto para quem tem câncer
por conta hormonal, como câncer de próstata, ou câncer de mama, ou câncer de útero, porque eles vão modular hormônios, como também para quem tem o câncer aí por exemplo, ele faz uma apoptose, né, no trato gastrointestinal, ele faz uma morte dessas células. Então, para quem tem câncer na parte gástrica intestinal, colo retal, mama, útero, são ótimos as crucíferas. E eu ponho pelo menos uma porção ao dia, de uma delas. Pode ser brócolis, couve-flor, pode ser couve, na forma até inclusive do suco verde, pode ser a couve de Bruxelas, o repolho, né? Então tudo isso dá para mim colocar. Eu gostaria que vocês dessem a importância que esses alimentos têm. Eles também são hepatoprotetores, vão ajudar a fazer desintoxicação, né? Então é bem legal. Se caso você tiver qualquer problema com relação a ter metais pesados e tudo mais, eles ajudam bastante também. Então, por isso que eu tenho aí essas ótimas fontes desses alimentos, né? Fornecendo aí essa substância, o indol 3-carbinol, que estão presentes aí nesses alimentos. Então, ó, no mínimo 3 vezes por semana, mas podendo ser diário, melhor, tá? Outra substância muito importante, anticancerígena, com comprovações já bem feitas, é o licopeno, gente. O licopeno que se encontra no tomate, maior concentração, e ele tem uma biodisponibilidade melhor quando cozido, na forma de molho de tomate, e ainda com azeite de oliva, a gente ajuda mais a absorção dele. Então, ele é excelente para câncer de próstata no homem e mama na mulher. Inclusive, não quando está em tratamento de químio, mas fora do tratamento de químio. E para os homens, depois de 50 anos, 45, eu já dou licopeno na forma de suplemento, tá? Porque às vezes nem sempre ele consegue consumir pela alimentação com uso frequente. Agora você, homem, até é uma delícia, né, gente? Molho de tomate natural. É ótimo, com azeite de oliva, um bom orégano, cozinha com folha de louro, põe cebola, põe o alho, que tem uma ação anti-inflamatória, só que não dorem alho e cebola. Então isso é um molho delicioso, que você pode comer aí, tipo, doutora, posso fazer um ovo pochê nesse molho de tomate? Pode. Posso fazer alguns legumes, de repente, jogar um molho de tomate, berinjela com molho de tomate, vocês já comeram? É excelente. Salpica um coentro por cima, põe uma cebola nesse molho, faz um molho acebolado, fica sensacional. Então, isso são coisas importantes para vocês estarem consumindo com mais frequência, né? Agora, não é para comer esse molho de tomate com um pratão de massa, né? De macarrão, não é assim, porque o macarrão tem muito carboidrato que para quem tem câncer não é interessante. Né? Então eu estou falando de vocês usarem esse molho a favor de vocês com o alimento, potencializando ele com o alimento adequado. Então com vegetais, com legumes, ou com uma proteína boa. De repente você quer fazer, sei lá, um peixe, uma sardinha, colocar um molho de tomate, né? Ou até um frango, não tem problema, faz um frango ensopado com molho de tomate. Olha que beleza, põe ervilhas, aí a gente dá o nome de o frango à caçadora. Ele pode ser feito, tira sempre a pele antes de fazer o frango, sempre sem pele, porque se você fizer o frango com pele e depois tirar, já parte daquela gordura saturada, já foi para carne. Então tira antes de fazer, tempera bem esse frango com todos os temperos naturais. Quem pode comprar orgânico, melhor. Eu sei que não é para todo mundo, que o custo ainda é muito elevado, mas também seria uma fonte de proteína que vocês possam utilizar, já que eu falei para reduzir a carne vermelha, tá? Então, vamos lá, gente, ó, molho de tomate. E outra coisa que é importante é uma boa hidratação, tá? Hidrate-se bem, a água é fundamental. E quem puder tomar água de coco natural também é muito interessante, ela tem potássio, é um hidratante natural, que também é um elixir de natureza, né? Eu acho super importante, mas natural, nada de caixinha. O coco em si também é um alimento muito bom, ele dá saciedade, é rico em gorduras boas, né? Então ele também vai ajudar, ele tem um ácido láurico, ele tem um ácido caprílico que ajuda também a geração de energia. Então para quem pode,
pode estar consumindo, e quem gosta do coco, tanto o coco verde como o coco marrom, aquele mais durinho, pode consumir um ou outro, não tem problema, os dois são ótimos, né? E é lógico, a gente não pode esquecer da vitamina C. Gente, frutas cítricas, muito importante, porque aí a gente tem uma riqueza de vitamina C. A vitamina C é uma das vitaminas hoje e sempre tão estudadas a respeito do fator antioxidante, anti-inflamatório que ela tem. Então é importante vocês sempre fazerem o consumo de frutas ricas, frutas cítricas, né? O abacaxi, o kiwi, o morango, é bem bacana. E aí a laranja, né? Framboesas, frutas vermelhas, maravilhosas. Ah, não esqueça que vitamina C também está presente no tomate, nos pimentões, na acerola, para quem tem boa acerola aí em casa, né? A Danila Carob, né? Doutora, quais alimentos evitar por causa da fermentação, além da farinha e açúcar? É tudo que se mel, tudo que se transforma em glicose rápido, né? Então essa glicose não pode estar em alta quantidade circulante, não pode estar muito biodisponível aí para essas células não se proliferarem, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai dar, ó, o que eu tô falando, o macarrão eu vou evitar, o pão eu vou evitar, porque é feito de farinha. Então, essas coisas a gente evita, tá, Daniela? É isso que eu tenho que evitar, alimentos, açúcares todos, o mel e tudo que é feito com as farinhas. Esses são os piores alimentos. É lógico que também cabe falar para vocês, que eu vou falar agora, o que não é recomendado, né? Então, assim, suco de nenhuma espécie. Eu vou dar a fruta, não o suco. Agora, outra coisa, eu posso bater, por exemplo, uma fruta com uma proteína em pó. Eu posso, mas geralmente as proteínas em pó que eu uso para quem tem câncer, gente, é o body protein. Eu não uso proteína do soro do leite. Ou então eu vou usar uma proteína vegana, né, da ervilha, proteína de ervilha, por exemplo, proteína de arroz. Então eu vou usar ou uma proteína vegana ou a proteína que na verdade são peptídeos de colágeno, que é o body protein. Eu não vou usar o do soro do leite. E ele pode entrar com uma proteína, se eu bater com uma fruta vermelha fica excelente. Isso também pode acontecer, tá? Bom, enfim. E atividade física é sempre recomendado porque melhora a imunidade, melhora a questão psicológica, então o paciente fica com um controle melhor emocional, então é legal, ativa a circulação. E é muito interessante que o paciente também, veja o que ele consiga fazer dentro de trabalho, manter um trabalho, pode ser com menos intensidade, né? Mas mantenha uma rotina, porque ficar parado, gente, só se o paciente estiver muito debilitado, porque a cabeça vazia começa a pôr um monte de minhoca na cabeça, é perigoso. Então, quanto mais ativo você tiver, a nível de movimentação do seu corpo, a nível de ocupar sua cabeça com coisas boas, né? Isso é muito bacana, né? Eu sempre oriento e estimulo isso, fazer o alongamento, ou fazer uma pilates, ou fazer uma hidroginástica. Isso é interessante, são atividades de baixo impacto, de baixa intensidade, mas importantes para você que está hoje num tratamento de câncer, né? Lógico, tudo dentro de recomendações, tudo vai depender. Vamos falar também, eu falei das frutas vermelhas, eu vou falar do resveratrol. O resveratrol é um dos ativos que está presente nas frutas vermelhas, né, na casca da uva, e também no açaí, e também aonde mais? Na melancia também tem resveratrol, que é importantíssimo como a nível de combater os tumores, tá? É um anticancerígeno, antioxidante muito interessante, muito bacana, que a gente também pode suplementar às vezes, porque, como eu disse, até uma paciente que eu atendi com câncer, ela falou: doutor, eu posso tomar suco de uva? Suco de uva tem uma concentração boa de resveratrol, só que ele tem índice glicêmico muito alto. Então eu prefiro dar o resveratrol nessas condições encapsulado, né, na forma de suplementação, do que dar o suco de uva. Agora, isso tudo a gente vai ver em que fase do tratamento que ela está. Se ela estiver na fase de quimioterapia, a gente não pode suplementar, que é isso que eu vou falar já já para vocês.
tá? Uma coisa importante, gente, agora vamos pensar o que nós temos que remover. A carne eu falei para vocês, que a gente dá 1 a 3 vezes no máximo, quando não exclui. O açúcar, já falei, os farináceos, já falei, o sal, com controle, já falei qual que é o melhor. Laticínios também é outra coisa que eu vou pensar muito. Se o paciente tiver a hipersensibilidade já à caseína, eu já removo todos os alimentos que ele tem hipersensibilidade ou intolerâncias alimentares, isso é fato. Isso a gente já tem que remover. E como hoje essa questão de leite de vaca é tão problemático, 80% dos pacientes têm problema com relação à digestibilidade da caseína, e a gente sabe, às vezes, o quanto compromete a questão hormonal também quem toma leite, e tantas outras substâncias que estão presentes no leite, eu prefiro remover, né? Por via das dúvidas, laticínios eu tiro no tratamento de câncer. Eu prefiro dar uma bebida vegetal, um leite de inhame, gente, é sensacional. Um leite de amêndoa feito em casa, um leite de coco feito em casa, é muito mais rico. Se for para usar alguma bebida, um leite vegetal comprado pronto, como eu falei, ou vai ser, na verdade não é leite, né? Ou vai ser o body protein, que é essa substância que eu falei que são peptídeos de colágeno, ou o branco também, que é um leite também à base de peptídeo de colágeno, que chama O Branco, da Snella, que também tem boa composição e não tem, gente, substâncias químicas, conservantes, nada disso. Porque eu tiro todos os aditivos químicos. Eu peço para o paciente não consumir alimento industrializado, nem processado, muito menos, ultraprocessado, tudo isso cai fora, tá? Então, podendo comprar orgânico, melhor. O glúten também é outra proteína que está presente principalmente no trigo que eu tiro, que é difícil a digestibilidade dele, até para a gente poder ter uma microbiota mais saudável, vamos dizer assim, né? Seria melhor. Os alimentos processados eu acabei de falar, embutidos, nem pensar, né? Então, salame, mortadela, presunto, peito de peru, essas coisas não dou de jeito algum. A gente já sabe comprovadamente, linguiça, salsicha, pelo amor de Deus, churrasco, frituras, torrar alimento, isso é péssimo porque também isso vai aumentar a carcinogênese, né? Além disso, as gorduras hidrogenadas que estão presentes no sorvete, né? Margarinas, nem pensar, maionese também não, né? Requeijão também não dou, bebida alcoólica, lógico, os cafés também não, que é muito agressivo da parte digestiva, né? A não ser que o paciente, eu adoro um café descafeinado, então um pouquinho a gente deixa, né, para não excluir também tanto. E obviamente refrigerantes, adoçantes, isso tudo também não entra no cardápio para quem está em tratamento de câncer, tá? E também a nível de prevenção, tudo isso que eu falei para vocês, quanto mais vocês excluírem, melhor, né? Porque eu estou prevenindo todas essa condição que pode aumentar a carcinogênese. E a nível de suplementação, quando o paciente não está em tratamento de químio, nem de radioterapia, aí a gente pode pensar no ômega 3, no probiótico, na cúrcuma, como anti-inflamatório poderoso, uma coenzima Q10 para poder dar mais energia lá mitocondrial, o resveratrol, o licopeno, uma clorela, uma espirulina, né, o gengibre, vitamina D não pode estar baixa de jeito nenhum. Então esses são suplementos que eu posso utilizar, um magnésio se o paciente está muito estressado, de repente, né? Posso pensar numa B12, então aí são coisas mais específicas. Mas aí, esses são mais gerais que eu utilizo quando o paciente não está em tratamento. Repito, em tratamento de químio, em tratamento de rádio, eu não suplemento nada, de jeito algum, tá? Porque isso interfere diretamente no tratamento. Ele vai diminuir a ação da químio ou da radioterapia, tá? Eu quero, nesse momento, só trabalhar com alimentação. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, que é importante, super importante,
tá? E a alimentação na químio, gente, geralmente a gente tem que fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou dar bem menos, como eu monto um prato na químio. Isso é um protocolo, tá? Então vocês vão usar o prato aqui, metade do prato só de vegetais e legumes, dos quais eu já falei, o verde, o vermelho, alaranjado, o que vocês quiserem, uma crucífera, tá ali. Metade do prato. Aí sobrou a outra metade. Como é que eu faço? 1/8 do prato, mais 1/8 do prato, eu vou pôr o grão e a proteína animal. O feijão, ervilha, lentilha, né, ou o caldo, e mais o frango, peixe ou ovo. Em menor quantidade é carne vermelha, podendo eu já excluo aí. E o outra, 1/4 do prato é o carboidrato, né, que vai ser a raiz ou vai ser o cereal integral. Então, ó, vamos fazer comigo, ó, metade vegetais e legumes, metade do prato, 1/4 do prato carboidrato e 1/8 e 1/8, que é aquela outra 1/4 que sobrou, eu vou dividir para grãos e para proteína. Então vocês veem que a proteína animal e o grão, os dois vão dar proteína de grão, proteína vegetal. Então um pouco de proteína vegetal, um pouco de proteína animal. Tá bom? Sempre pensando dessa forma. Isso é o prato para quem está em quimioterapia, né? Ou quem já está com um câncer mais avançado, que não está em químio, seria o prato também ideal, mesmo não estando dentro da químio e da rádio, tá? Outra coisa importante, gente, sempre ver validade, onde vai comer, não comer fora, eu peço sempre para evitar, vejam os fornecedores, compre orgânico, a higienização que eu já falei, o armazenamento, o cozinhar os alimentos de uma forma sempre mais a preservar os nutrientes, que é o vapor, não torrar, não passar muito demais os alimentos, que você tem uma perda muito grande, né? Submeter o alimento a altas temperaturas, que é muito ruim, né? E aí, vamos pensar que durante a químio tem algumas intercorrências, né? Então, às vezes pode acontecer, né, alguns efeitos colaterais, como aftas na boca. Aí eu tenho que mudar a consistência dos alimentos, evitar os ácidos. A boca pode ressecar muito, aí água com limão, ou então a gente que melhora a salivação, água com gengibre, os chás, fazer o bochecho também ajuda bastante, tá? E usar mais preparações com mais líquidos, como caldos, shakes, sopas, né, que seriam melhor. A gente pode ter na químio também a prisão de ventre ou a diarreia, não é regra geral, tem paciente que tem uma coisa, oscila para outra também, às vezes uma coisa outra, e aí eu vou dar mais ou menos fibra, eu vou fazer uma dieta mais obstipante para aquele que tem mais diarreia, solta mais, ou então um pouco mais laxativa, pensando na questão mais das fibras aí, mais ou menos fibra. Enjoo e vômito, eu vou sanar, amenizar isso com o gengibre e com alimentos mais gelados, frescos. Quando o paciente faz o dia da químio, o dia posterior, que ainda pode ser até durar 24 a 48 horas, geralmente as pessoas têm mais vontade de consumir mais líquido, ficar mais inapetente. Então sempre mais líquidos, mais shakes é melhor, sopas, coisas mais geladas, mesmo que a sopa eu dou mais fria, shakes, sucos, frutas, coisas mais azedas. Então tudo que é mais frio, mais fresco e mais azedo é melhor no dia que posterior, né, dia subsequente à químio, de 24 a 48 horas. Tem paciente que eu só tenho que alimentar assim, porque eles ficam totalmente inapetentes. E aí, então, não pode ficar sem se alimentar, até porque vocês sabem que tem que fazer um exame para você poder fazer uma nova sessão de químio, e você tem que estar com o exame, um hemograma bom, plaquetas boas. Então, você precisa nutrir nesse tempo, às vezes, de 10, 15 dias da outra sessão. Então, eu tento só fazer isso, tentar o mínimo possível com esse tipo de alimento, para diminuir a náusea, diminuir o vômito, e aí eu começo a realimentar outra vez o paciente, né? A partir do segundo ou terceiro dia. A perda de apetite a gente vai fazer com alimentos que tenham mais calorias,
Então, às vezes ele come pouca quantidade, mas alimentos tipo uma polenta, por exemplo, mas eu ponho um frango aí, vai, como eu falei, sempre com uma proteína ou com uma ervilha, um molho de tomate, né? Então tenta ver isso, ou em mingau também é muito legal, na forma de shake, de sopas a gente consegue fazer uma introdução maior de calorias, quando a gente vê que tem perda de apetite com perda de peso, né? Às vezes o paciente, ele fica com ganho de peso, mas geralmente é edema, gente, ele fica muito inchado, até por conta das medicações. Então é um peso mais de retenção hídrica. Alteração às vezes ocorre de olfato e paladar. Então, o paciente às vezes refere um gosto metálico, sabe? Então eu até evito talher metálico. A gente às vezes dá talher de plástico ou de outros materiais que não seja metálico, porque ele fica às vezes com esse gosto metálico na boca. E aí, para quem tá com essa alteração, né, a gente vai ter que mudar os alimentos com mais ácidos para melhorar essa questão de paladar, de olfato, colocar mais ervas, especiarias para conferir mais gosto nos alimentos, azeite de oliva, né, para deixar uma refeição mais temperadinha, vamos dizer assim. E para quem tá com anemia, que pode ficar, eu já falei para vocês, aí então a gente vai pensar aí alimentos mais ricos em ferros. Então, os vegetais verdes escuros, sempre com a vitamina C, o caldinho de feijão, né? Ou até o caldo de carne, que é o bifitinho. Não precisa dar carne vermelha, mas pode cozinhar uma carne, um músculo, por exemplo, um patinho com temperos naturais. E aí usar só esse caldo para o paciente tomar. Quando você tem uma hemoglobina muito baixa, isso também pode ajudar, tá? E aí eu tive algumas perguntas sobre... A cantinho dos doces. Reposição hormonal pode dar câncer? Não, gente. Se bem feita, não. A falta de... Se bem feita, que eu digo, no tempo certo, fazendo uma modulação, com hormônios bioidênticos, não. Agora, se você faz fora de hora, como antigamente se fazia com hormônios sintéticos, aí sim. É mais risco, é maior o risco não fazer reposição hormonal do que fazer. É lógico que pacientes que já têm já genética, né, já tem um polimorfismo já para ter mais tendência a ter o câncer, aí então é outro departamento, aí não pode mesmo, né? Aninha, alimentação após a quimioterapia e prevenção. Minha irmã terminou as químios. Tem algum suplemento para tomar após químio? Quais? Vou seguir a prevenção, pois somos gêmeas. Olha lá, tá vendo? Então, tudo que eu falei, você também já pode fazer. E a químio eu falei, a gente tem que dar uma alimentação muito rica em tudo isso. Vegetais, legumes, todas as cores, a proteína vegetal com proteína animal, carboidrato, sempre pensando em baixo índice glicêmico numa quantidade menor, isso é importante. E na química é isso aí, o prato que eu acabei de mencionar agora. Adoçante na low carb, gente, eu não quero adoçante nenhum. Eu começo a ensinar o paciente a adoçar com caldo de ameixa, ou com a uva passa, ou com a tâmara. Tem índice glicêmico alto? Tem, por isso que a quantidade tem que ser pouca, caso você precise adoçar. Mas você vai adoçar o quê? Aprende a consumir os alimentos com o sabor natural deles, né? Não precisa. Deixa eu ver o que ela fala aqui. Estufamento, gastrite erosiva, tenho alergia a vários alimentos. Fiz o teste, quase nada. Bom, não é o tema da live, mas eu trato muito isso. Isso é um caso à parte, se você quer me chamar lá no direct, e depois eu posso até te aconselhar e te ajudar. Mas para isso você tem que passar por uma avaliação, né? Com certeza, porque não é tão simples assim. Aqui, doutor, eu faço suco de abacaxi, limão e hortelã, não coloco açúcar. Ótimo, excelente, muito bom, pode pôr gengibre. Que mais que tem aqui, ó, de pergunta? Aqui, ó, Marlene Mamed, quero saber sobre, ótimo. Então vamos lá, gente, olha, vocês veem que assim, essa tendência da alimentação plant-based, mais vegana, mais vegetariana, é muito interessante,
Estudos e estudos hoje vêm demonstrar o quanto isso diminui risco de câncer, é uma alimentação mais anticancerígena, na prevenção, no tratamento. Quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais próximo você tiver de ter alimentos naturais, tente também não submeter os seus alimentos a cocções, né? Porque a cocção, altas temperaturas vão degenerar muito o alimento, né? Então, cuidado com isso. Eu vou aumentar o índice glicêmico, por exemplo, eu comer um milho ao natural, uma espiga de milho, que seja uma espiga de milho orgânica, enfim, ou mesmo milho que eu tenha boa procedência, que eu saiba de onde veio. O problema do milho é muito essa transgenicidade. Cuidado com os alimentos transgênicos, inclusive, nessa live é bem importante falar isso. É diferente de eu comer, por exemplo, um creme de milho que foi batido, foi cozido demais. Então, quanto mais eu cozinhar esses alimentos, eu vou aumentar o índice glicêmico. Isso não é bom para quem tem câncer, tá? Ou quem está em tratamento. E essas foram as perguntas. O resto que eu tenho aqui de pergunta foram perguntas fora do nosso tema. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Usar air fry. Então, air fry é muito pontual, porque aumenta muito a temperatura do alimento, embora eu não use o óleo, né? Então, dá para usar? Dá, mas pontualmente, gente, não para usar toda hora. O melhor mesmo é o cozimento no vapor. Esse é o melhor, se tiver que cozinhar. Essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada, se Deus me ajudar aqui. E aí vocês vão assistir. Eu fiz 12 químios brancas semanais, graças a Deus, tudo correu bem. Tá vendo, Márcia? Ótima. Doutora, essa live vai ficar salva? Espero que sim. Eu vou gravar sim, vou deixar, e todas as minhas lives vão para o canal do YouTube, eu deixo lá gravado. Inclusive eu vou ter que encerrar agora, porque são 19h59 no horário de Brasília, que tá dando aqui, ó, no meu relógio, embora eu esteja em São Paulo. Eu tô aqui na Zona Leste, eu trabalho, tenho uma clínica aqui no Tatuapé, na Praça Silva Romero, eu faço consultas online, faço consultas presenciais e tô aqui para ajudar a todos que acreditam que a nutrição tem esse poder, né? Nós somos formados de nutriente e é com essa base que eu quero que vocês saiam daqui. Primeiro, sabendo que a nutrição do corpo, da mente, da alma é fundamental no dia a dia. É uma conquista que a gente tem que fazer, nutrir o nosso corpo diariamente com coisas boas, mas também com pensamentos bons. Né? Cuidado com essa questão de estresse, de tristeza, de problemas, de nervoso. Isso pode gerar um problema como esse, uma doença como essa. Sempre vai estourar por um lado. Se você já tem uma tendência a ter isso, é para esse lado que vai gerar. Então, para isso que eu quero que o que estiver no seu poder, que estiver nas suas mãos, né? A hidratação, a alimentação, os exercícios físicos, o sono, a rotina, tem um estilo de vida mais saudável. Com isso, você já vai ter um poder maior para evitar que o câncer se instale, se prolifere, né? Então, é isso que eu quero, gente. Eu quero deixar esse conselho, essa mensagem na live de hoje. Então, tô aqui para poder ajudá-los no que for preciso, mas é com essa força de pensamento que eu quero deixar, tá bom? Deixar e terminar essa live, senão eu não consigo gravar. Um beijo grande no coração de cada um. Obrigada por essa audiência, obrigado a todos aí. Espero ter ajudados, né, de certa forma aí, a poder ter mais informações sobre esse tema. Quem eu não respondi, pode me fazer a pergunta no direct, que eu tô à disposição. Um beijo grande, gente. Muito boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.